Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que foi feito como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje daremos continuidade à nossa meditação para alcançarmos a conversão verdadeira, para alcançarmos de fato essa conexão com Cristo. E hoje falaremos sobre entregar tudo e teremos a conexão e a continuidade com a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, jovem rico, Pedro, Marta e Maria. E hoje nós aprofundaremos, o tema central é quando Jesus se torna o maior tesouro, entregar tudo deixa de ser perda e passa a ser adoração. E vamos meditar hoje em João 12, 1:8, onde Marta e Maria, de novo, estão na história com um enfoque mais em Maria, que ela entendeu quem que era Jesus após a ressurreição do seu irmão Lázaro, e vamos encontrar essa história lá em João 12, 8. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro de unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e subtraía nela o que era colocado. Disse, pois, Jesus: deixe-a sozinha. Para o dia do meu sepultamento o tenho guardado, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Quando a gente se aprofunda nessa passagem, a gente consegue entender a tese dessa passagem, que Maria ela quebra o vaso porque já tinha decidido que Jesus era a melhor parte. Nós falamos no nosso último encontro sobre a decisão diante de Jesus. Dois encontros, duas decisões diferentes. Maria se prostra ao pé de Jesus, ouve Jesus, entende Jesus, e Marta fica ocupada, escolhe as coisas terrenas, e Maria escolhe a melhor parte. Ela não entrega isso por obrigação, emoção ou impulso. Isso a gente tem que entender aqui. Maria, ela não faz por impulso. Ela não pega o nardo puro, né? Vaso de alabastro, justamente porque ela estava emocionada pela ressurreição do seu irmão que acontece versículos antes. Aqui a gente enxerga que Maria, ela entrega isso porque ela entendeu o valor de quem estava diante dela. Ali ela estava ungindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí, nesse ato, ela, assim como a mulher do fluxo de
sangue, Zaqueu e Pedro, Maria ela escolhe Jesus acima de tudo. E a gente vem e enxerga o discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, e tem uma ação, uma atitude, um comportamento meio que transparecendo que aquilo é um desperdício. Só quem sabe quem é Jesus entende que entregar tudo para Ele, se dedicar tudo para Ele, não é um desperdício. E diferentemente do jovem rico e semelhante a Marta antes da correção, que não entenderam o valor de Jesus, sempre enxergará a entrega exagerada. Então, o jovem rico, ele tinha os seus bens, tinha as suas coisas e não entregou por conta de Jesus. E a gente vê aqui nesse conteúdo, no contexto, né, o contexto imediato, conteúdo imediato, 6 dias antes da Páscoa, Jesus já caminhava conscientemente para a cruz. E aqui a casa é em Betânia. Então, aqui, nessa casa em Betânia, significa, né, traz para a gente um lugar de intimidade, amizade e acolhimento. Jesus sempre se sentiu acolhido com eles, né? Ele estava com os seus. Lázaro estava na mesa, que é um testemunho vivo do poder de Jesus ressuscitado. Marta, ela serve, né? Serviço legítimo, mas não central no texto. E Maria age com um gesto único e profundo. A ação, a ação de Maria, a gente entende aqui que não é um milagre puro ou público, mas sim um ato íntimo de adoração. A ação de Maria, a gente enxerga que ela tomou um vaso de alabastro com um perfume de nado puro muito precioso. Detalhes. Aqui que é o mais importante a gente entender que o vaso de alabastro, ele era um recipiente selado. E por ser um recipiente selado, não se abria, se quebrava. E o nardo puro era um perfume super importado, super caro e super raro. Então, o conteúdo do vaso era muito raro. E o valor era cerca de 300 denários, que dava mais ou menos um ano de salário. E o uso desse nardo, dessa substância, era muito utilizada para dote, herança ou segurança futura. E aqui a gente entende que Maria, ela não derruba o perfume, ela quebra o vaso. E ao quebrar o vaso, isso mostra que ela não havia plano de recuperar depois. Quando a gente pega que Maria ela entrega tudo, ela poderia ter jogado só um pouquinho e ficado com todo o conteúdo, né, do recipiente, todo o produto para usar depois, mas não. Ela quebra e mostra que ela não quer recuperar, não havia plano de recuperar ou utilizar isso depois. E esse gesto dela, quando a gente observa o gesto de Maria, a gente observa que ela derrama sobre os pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos. Aqui, ao enxugar esse produto com os seus cabelos, o que que ela transparece? O que que ela mostra? Gesto de humilhação, entrega e intimidade. E a casa se enche de perfume e essa verdadeira adoração, ela afeta o ambiente. Quando alguém entrega tudo a Jesus, o ambiente inteiro sente. E aí a gente entende a reação das pessoas que estavam ao redor. Judas critica por que este desperdício. Aqui a gente enxerga que Judas não tinha entendido nada, né? Que ao Maria fazer isso, Judas enxerga como desperdício. E ali
ele mostra uma linguagem religiosa e mostra o coração distante. Só que Jesus, ele mostra para Judas que aquele ato dele não era um cuidado com os pobres, mas era um apego ao dinheiro. Sempre haverá vozes que chamam entrega de exagero. Então, sempre quando você for querer fazer algo para Cristo, algo para Jesus, se entregar, se dedicar, sempre haverão vozes que vão falar exagero, está entregando demais, está se envolvendo demais. E aí a resposta de Jesus é: deixa, ela fez isso para o dia do meu sepultamento. E aqui, Jesus ele interpreta esse ato como profético. Maria entende o que muitos discípulos ainda não entenderam, ele iria morrer, e o gesto dela entra para a eternidade. E é lá em Mateus e Marcos tem essa fala: onde esse evangelho for pregado, o que ela fez será contado. Então, lá em Marcos e Mateus, a gente consegue enxergar esse detalhe que aquele ato seria para a eternidade. E aí, quando a gente pega o contexto dessa passagem, a gente tem o primeiro ponto, que é a mulher e a sua reputação. Uma mulher, quando ela soltava os seus cabelos em público, era um sinal de escândalo cultural. Então, em público, naquela época, a mulher não podia soltar o cabelo. Agora, imagina secar o pé de uma outra pessoa com o cabelo. E aí, Maria, ela ignora todas essas convenções sociais, porque ela escolheu a parte mais importante. Então, quando Maria, no nosso encontro da semana passada, nosso último encontro, ela se dedica, escolhe Jesus, larga tudo, se prostra aos pés dele, se dedica para ele, ela estava tendo um prenúncio do que ela iria fazer, que Jesus era o mais importante. Então a gente tem duas figuras, Marta e Maria. Então Maria continua escolhendo Jesus independente da situação. E quando a gente fala o que aconteceu aqui nessa passagem, a economia do reino ela é diferente. O mundo mede o valor pelo preço, só que Jesus, ele mede o valor pelo coração. Então, Maria, ela, apesar dela ter investido, gastado muito dinheiro, mas ali era uma representatividade do que estava dentro do coração dela. Maria, ela queria, de alguma forma, honrar o nosso Senhor, de alguma forma, de mostrar para ele que ela tinha entendido o que ele era. E aí, ao fazer isso, ela escolhe Jesus e escolhe como honrar Jesus. Então, para Jesus, não foi caro o ato de Maria, foi adequado. E o alabastro, como símbolo, é o vaso fechado, é igual vida preservada para si, e o vaso quebrado, vida entregue totalmente. O reino, ele não aceita entrega sem quebra. E aí, quando a gente vê os evangelhos, né, Jesus falando que é para negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, ali, Maria, num ato simbólico de quebrar o vaso, ela entrega totalmente, se entrega totalmente para Cristo. E nessa conexão com toda essa nossa série de que a gente tá se aprofundando, estudando, é sobre uma linha de decisão. Nós temos a mulher do fluxo de sangue que tocou Jesus e o resultado foi cura. Nós temos Zaqueu que recebeu Jesus, né? A decisão da mulher do fluxo de sangue foi tocar Jesus e ela recebeu a cura. A decisão de Zaqueu foi receber Jesus
e teve a salvação. Decisão de Pedro, deixou tudo para ter o propósito. Decisão do jovem rico, ele reteve tudo e teve tristeza. Decisão de Marta, escolher fazer, resultado, ansiedade. E aí a gente entende aqui que Maria decidiu entregar tudo e obteve a adoração eterna. O que a gente tem que entender nessa passagem em relação à diferença de Maria e o jovem rico, que eu quero trazer aqui para vocês, é que nós temos que ser mais Maria. E o jovem rico, ele é uma pessoa que tem um nível de comparação muito grande para nós no dia a dia. Então, Maria, ela quebra o vaso. Olha só, ela tem aquele produto super valorizado, caríssimo, e ela mesmo assim, ela quebra o vaso, ela decide quebrar o vaso. E o jovem rico, ele decide guardar os bens e manter os seus bens. Mesmo Jesus garantindo para ele que ele teria um tesouro na eternidade. Só que Maria, ela faz isso sem Jesus prometer ela nada. Ela só sabia que Jesus era Jesus e Jesus era Deus. Então ela faz de dentro para fora pela sua própria vontade. E Maria aqui, ela entrega tudo. Ela não tem aquela dúvida ou aquela miséria. Ela entrega tudo, ela quebra o vaso, ela usa todo o produto nos pés de Jesus, todo o líquido, e ela não está nem aí. Enquanto o jovem rico, ele retém tudo e ainda de forma triste, porque Jesus fala, no Evangelho fala que tinha tristeza nele. Quando Jesus ele pede para largar tudo, para vender tudo, seu rosto ficou triste. E Maria, ela é elogiada por Jesus pelo ato que ela fez. Enquanto o jovem rico ele sai triste. Maria tem o seu gesto ecoado na eternidade. Só que o jovem rico tem a sua decisão terminada em silêncio. E aqui a gente entende que o problema nunca foi o valor que se entrega, mas sim o valor de quem se escolhe. Então, independente do valor que a Maria ela se dedicou, ela comprou, ela gastou, aqui não é o valor do produto, mas sim ela ter escolhido Jesus. Então, quando a gente faz esse comparativo com o nosso último encontro entre Marta e Maria, Marta, ela aprende que servir não substituiu o escolher. E Maria mostra que quem escolhe Jesus corretamente serve depois por liberdade. E é isso. Maria, ela fez por espontaneidade. Ela não fez obrigada, ela não fez para mostrar a ninguém, lembrando que a gente estava-se em um ambiente íntimo, acolhedor. E quando a gente traz para o nosso próximo encontro, a gente vai falar da mulher, da viúva pobre, das duas moedas, a gente vai entender que Maria entrega tudo de forma extravagante. E a viúva entrega tudo de forma silenciosa. Então, ambas dão tudo o que tinham para viver. Só que Deus não mede a quantidade, Deus mede a entrega. Então, para que a gente possa entender como eu posso aplicar toda essa passagem na minha vida. Primeira pergunta: o que ainda está intacto na sua vida que Jesus está pedindo para ser quebrado? O que você tem colocado
como uma coisa muito importante que Jesus já pediu para você quebrar. E aí, para um momento de reflexão, esse vaso, ele pode ser dinheiro, pode ser controle, pode ser agenda, pode ser orgulho, segurança, relacionamentos, algum pecado escondido ou medo de perder alguma coisa. E aí a gente tem que entender que enquanto o vaso não se quebra, o perfume não se espalha. E é muito importante entender que existem três práticas verdadeiras, ou três verdades práticas. A primeira, que a adoração verdadeira, ela custa algo. Ou ela custa o seu tempo, sua dedicação, ela sempre vai custar algo. Mas este custar algo é super valioso e super necessário para que essa adoração seja completa e perfeita. Segundo, quem entende o valor de Jesus não negocia a entrega. E um ponto muito importante aqui, a gente não pode deixar passar despercebido, que passagens antes acontece a morte de Lázaro. Se a gente for aprofundar um pouco, manda seu bilhete para Jesus, as irmãs mandam o bilhete para Jesus, falando que Lázaro estava muito mal. Aí Jesus decide ficar mais 2 dias e vai depois desse acontecimento. Então, Jesus faz depois, vai depois que Lázaro morre e fala para os seus discípulos que precisariam voltar porque Lázaro dormia e deveria ser despertado. Só que Lázaro estava morto. E aí, quando Jesus ele chega em Betânia, e Maria e Marta vê Jesus, uma delas fala: Nossa, se você tivesse chegado antes, nada disso teria acontecido. Então, Marta, ela joga Jesus para o passado. Se você tivesse chegado antes. E aí Jesus, ele fala que ainda hoje o irmão dela seria ressuscitado. Então, Jesus joga a conversa para o presente. Só que Marta, ela fala que sim, Senhor, no dia vindouro, né, no último dia, meu irmão ressuscitará. Aí Marta joga Jesus de novo para o futuro. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Jesus estava falando de presença, do presente. E aí acontece a ida de Jesus ao túmulo, né? E ressuscita lá, gente. A partir deste momento, Maria entendeu o que tinha acontecido. Maria entendeu quem estava sendo revelado a partir das Escrituras. Ali estava o Messias prometido. Ali estava aquele que iria resolver tudo por nós, aquele que o profeta Isaías falava, aquele que levaria todo o nosso pecado sobre ele, aquele que faria pecado por nós. E aqui, entender quem é Jesus é muito importante, porque nós temos falado sobre Pedro, que após a pesca milagrosa, Pedro se prostra e fala: Senhor, afaste-se de mim, eu não sou digno de ti. Ali, Pedro sabia quem estava diante dele. Quando a gente traz de novo a mulher do fluxo de sangue, ali ela sabia quem estava diante dela, que se ela tocasse somente na orla do seu manto, ela seria curada.
Zaqueu, quando Jesus ele entra, a gente não sabe o que que Jesus falou com ele, mas quando Jesus ele entra na sua casa, tudo se transforma. Então é isso, meus irmãos, que eu quero trazer para vocês, é entender, é entender o valor de Jesus, é entender quem é Jesus. Quando você entende, você não negocia a entrega, porque Jesus não negociou a entrega dele na cruz. Jesus, ele não negociou a entrega dele na cruz. Jesus simplesmente foi. Jesus foi no nosso lugar, como um cordeiro mudo. E precisamos entender que toda entrega sincera é lembrada no céu. Como Maria fez o que fez, entregou tudo e é lembrado até hoje. Então, Jesus, ele não busca quantidade, qualidade ou custo da entrega. Jesus, ele procura a entrega sincera, a entrega verdadeira. Então, o trabalho é sobre a verdade, é sobre entregar a verdade, é sobre fazer de coração e fazer o que tem que ser feito. E hoje, Jesus está pedindo partes do seu perfume. Ele está perguntando: você está disposto a quebrar o vaso? Nós já meditamos sobre isso, sobre as três etapas, que é vir até Jesus, ser restaurado, ser remido, ser curado, ser sarado. Primeira etapa. Segunda etapa, negar a ti mesmo, tomar a tua cruz e seguir Jesus. Para seguir Jesus, ele te pede para quebrar o vaso. Pois onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E quando Maria ela faz o que faz, ela mostra que o tesouro verdadeiro não estava no vaso. O tesouro verdadeiro não estava no líquido ou na importância do conteúdo. O tesouro verdadeiro estava em Jesus. E ele era merecedor de toda a honra, ainda é merecedor de toda a honra e toda a glória. E Maria está fazendo um ato. Jesus ele fala, né? Que os pobres ainda vocês sempre terão, mas eu não. E eu quero te perguntar se você está disposto a quebrar o, se você está disposto a entregar tudo por Jesus, a entregar tudo para Jesus, e que a gente possa juntos entender que Maria não precisou falar nada, Maria não pregou, Maria não explicou, Maria apenas entregou tudo. É isso que Jesus quer. Entrega tudo. Não precisa te explicar, não precisa de falar, é só ter o seu coração contrito, verdadeiro, aberto e fazer de coração. E é por isso que Jesus garantiu que o que ela fez jamais seria esquecido. Para a gente finalizar, uma oração final, repita comigo assim: Jesus, eu não quero apenas te servir, eu quero te escolher. Quebro diante de ti tudo que me dá falsa segurança. Recebe minha vida como adoração. Que o perfume da minha entrega glorifique o teu nome. Senhor, que a gente possa cada dia mais ter a plena certeza
de quem o Senhor é. Revele-se para nós, Senhor. Quebra todas as amarras que nos impedem de seguir a Ti, Pai, de permanecer em Ti, Pai, de nos entregar para Ti e pelo Seu reino. Assim como o Senhor falou com Pedro, apacenta as minhas ovelhas, que nós possamos ter capacidade plena de apacentar as ovelhas, levar o seu santo evangelho para o máximo de pessoas possíveis, e que as pessoas possam enxergar a tua presença nas nossas vidas, nos nossos atos, nas nossas ações e comportamentos. Que possamos a cada dia mais nos tornarmos cristãos melhores, mais reais, mais concretos e mais verdadeiros. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, nosso próximo encontro, se o Senhor deixar, estaremos de volta com mais um Devocional VP, o Devocional Vida Plena, que tem como objetivo encontrar Jesus, se relacionar com Jesus através das Escrituras. Fique com Deus.